depois dele Samá, filho de Agé, Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este pôs-se no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou grande livramento. E o Senhor operou grande livramento. Oh, aleluias. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Presbítero Hélio, por favor, eleve a voz em oração, rogando que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria, entendimento, porque eu sei que nessa noite Deus tem uma palavra para nós. Senhor maravilhoso Deus, queremos chegar na Tua presença, Senhor. Jesus, Tu que és grande, ó Pai, estás sempre conosco, Senhor. Quando o nosso barco estiver à deriva, Senhor, ó Jesus querido, Tu estás conosco. E creio que Tu estás nesta noite para abençoar o Teu povo, Senhor, através do pão que vai descer, ó meu Deus, nesta noite, trazida do céu, Senhor, ó meu Deus, para alimentar a alma de cada um de nós, Senhor, o nosso espírito e até mesmo o corpo, Senhor, usando poderosamente, Senhor, Teu servo vaso, Senhor, nesta noite, e aquele que estiver com seus ouvidos ainda tapados, Senhor, haja, Senhor, algo que possa, Senhor, abrir esses ouvidos para ouvir Tua palavra, porque é somente ouvindo Tua palavra que a sua fé vai aumentar nesta noite, Senhor. Então nós cremos, eu peço então a Tua bênção, haja vitória, haja graça, haja milagre, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Podem sentar, queridos. Eu gostaria de nessa noite aprender com você algumas atitudes importantes na vida de Samá. Talvez é um personagem pouco conhecido. Muitas vezes nós ouvimos grandes mensagens sobre Pedro, Zaqueu, a mulher do fluxo de sangue. Mas há nesse capítulo de número 23 do livro de 2 Samuel, uma galeria de homens que a Bíblia chama ele de valentes de Davi. E dentre estes homens que estavam a serviço do rei Davi, estava este homem chamado Samá. Esses homens foram homens que acompanhavam Davi em suas batalhas, em suas conquistas, também nas suas derrotas. Esses homens eram homens considerados pela sociedade desprezíveis. É tão interessante que a Bíblia diz que era a companhia de Davi, homens endividados, homens desprezíveis, homens que eram tidos como escória da sociedade. Mas quando eles foram ao encontro de Davi, eles foram transformados em heróis, eles foram transformados em homens valentes, em homens que tiveram experiências poderosas, sobrenaturais, porque conheceram o Deus que Davi servia. E era tão visível, queridos, o respeito, a admiração, na unção que havia sobre a vida de Davi, que muitos deles não se importavam em colocar a própria vida em risco para servir a Davi. Alguns deles também narrados nesse capítulo, e narrados na história bíblica registrada em Samuel. Certa feita, por exemplo, estava Davi, e ele disse: que saudades eu tenho de beber da água
da cisterna de Belém. Eu tenho um desejo porque é uma água maravilhosa, é uma água cristalina, é uma água que sacia a sede do homem. E os seus valentes, escutando 2 deles, eles disseram: o que nos custa ir buscar? Eu estou aqui parafraseando o texto bíblico. Irmos buscar esta água. Só que para chegar na cisterna, eles precisavam passar por um acampamento de filisteus para poder pegar essa água. Mas a honra deles pela vida de Davi, o amor deles pela vida de Davi, que um simples desejo de beber uma água fez com que aqueles homens enfrentassem o perigo de morte, atravessando um acampamento de filisteus para buscarem esta água para Davi. Quando Davi recebeu aquela água e ficou sabendo do risco de vida, ele disse: o que vocês fizeram? Mas o que eu gostaria de destacar é justamente isso, queridos: a devoção, a honra, o amor que tinham os valentes de Davi por ele. E por causa disso, a Bíblia nos ensina aqui nesse capítulo 23, que Deus usava esses homens de uma forma sobrenatural. Queridos, tem alguém que é crente aqui comigo nessa noite? Eu vou perguntar novamente, mais uma vez: tem alguém aqui comigo que é crente mesmo? Eu vou perguntar pela terceira vez: tem alguém comigo aqui nessa noite que é crente mesmo? Então eu quero dizer uma palavra para você aqui nessa noite. Você serve a um Deus que faz coisas sobrenaturais. Nós não vivemos, irmãos, de forma em que as coisas desta natureza humana venham nos atrelar. Nós somos crentes. E como crentes, ainda mais pentecostais. Tem pentecostal aqui, irmão? Crente pentecostal é meio doido, irmãos, porque ele crê que Deus pode fazer o impossível acontecer. E se você começa a ler o capítulo 23 de 2 Samuel, você vai ver coisas de doido, irmãos. Você vai ver que Deus começa a usar homens individualmente e faz através deles coisas que a humanidade jamais conseguirá compreender. E quando eu leio aqui, irmãos, eu vejo que Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Aqui o texto bíblico nos ensina que estes homens eram desprezados pela sociedade, mas eles se transformaram. Diga comigo: transformaram. Tem alguém comigo nesse culto? Diga glória a Deus. Então, irmão, bota essa voz para fora. Transformados em guerreiros, em valentes. Deus quer transformar você num guerreiro valente, irmão, que não se importa com esse mundo. Deus quer transformar você, por isso que você começa a entender Bíblia Sagrada, quando Paulo vai lá em Romanos capítulo 12 e diz: oh, meus irmãos, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos. Eu vou usar a palavra aqui, transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento. Deus quer transformar você em algo especial. A Bíblia diz que esses homens foram transformados em exemplo de coragem, em exemplo de fidelidade, em exemplo de perseverança, em exemplo de amor, em exemplo de honra. Deus está procurando esses valentes nos nossos dias. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, irmãos, nós vamos ver que a Bíblia chama eles de guerreiros valentes de Davi. Se você ler a história desses homens, você vai ver que alguns deles venceram gigantes, lutaram sozinhos contra exércitos, lutaram corajosamente comandados por Davi, contra inimigos. Apesar de vermos relatos de valentia desses homens, um deles nos chama a atenção. É este que eu quero vos falar nessa noite. Irmãos, era costume dos filhos de Israel, era um povo extremamente agrícola
e agropastoril. Ou seja, o povo de Israel vivia de plantações e de cultivo de rebanhos. E a Bíblia nos fala que por vezes os filisteus invadiam a terra, afugentavam o povo de Deus. Irmãos, eles não utilizavam nem as plantações, eles iam apenas para destruir, irmãos. Destruíam as plantações, matavam os rebanhos. Só que desta vez, eu quero dizer para você aqui nessa noite, meu irmão, Deus só está precisando que alguém se levante. Deus não está precisando de uma multidão, meus irmãos. Deus só está precisando de um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Deus só está precisando de uma mulher corajosa que não se importa de enfrentar a multidão para tocar na orla do vestido de Jesus. Deus só está precisando de um cego teimoso, rabugento, que não parava de gritar e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, glória a Deus. Quando eu olho para o texto bíblico, eu vejo aqui que Samar se colocou no meio do campo de lentilhas, enquanto que todo Israel fugia. Enquanto todos estavam fugindo, irmãos, aquele homem se colocou no meio daquele campo de lentilhas, e ele não arredou o seu pé. Se você olhar de uma forma humana, irmãos, você diria: está acabada a vida de Samar, porque um exército contra ele, é impossível esse homem, irmãos, sair dessa batalha, desta guerra vencedor. Irmãos, se você olhar a cultura filistia, você vai ver que os filisteus eram exímios em guerra. Eles eram forjadores de ferro, eles eram construtores já de armaduras, eram exímios na estratégia militar. É tão verdade que, se você voltar um pouquinho atrás, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir dali você começa a ter o personagem bíblico chamado Davi, e você vai ver na sequência histórica a batalha épica de um menino de 12 a 15 anos de idade contra um homem extremamente armado, um homem extremamente preparado, um homem que era o herói das batalhas militares dos filisteus. Só a sua couraça pesava 70 quilos. Só que tem detalhe, irmãos: basta um voluntário que queira ser usado pelo Senhor, e todo o exército cai por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém que quer pelejar as batalhas do Senhor aqui nessa noite? Aleluia. Quando eu olho para o texto bíblico e eu vou para a Bíblia Sagrada, eu vejo que ele defende esse pedaço de terra com coragem, com ousadia, a ponto, irmãos, de defender com a sua própria vida. Se você olhasse assim, por que um homem estaria disposto a arriscar a sua própria vida por uma plantação de lentilhas? Irmãos, não era uma mera plantação de lentilhas. Era o esforço de uma nação. Era o esforço de sobrevivência. Era, irmãos, a garantia de que a família teria alimento sobre a sua mesa. E a Bíblia me dá a entender aqui que cria-se no coração de Samar uma indignação, como quem diz assim: até quando nós vamos ser ultrajados? Até quando nós vamos ser vassalos? Até quando nós vamos nos submeter a esse povo que não teme a Deus, que rouba a nossa bênção, que rouba aquilo que o Senhor tem nos presenteado e nos dado? Irmão, eu vou defender com todo o meu empenho, com toda a minha força, aquilo que Deus tem me dado. Eu vou defender a minha casa,
casa, eu vou defender a minha família, eu vou defender os meus filhos, eu vou defender o meu casamento, eu vou defender o meu trabalho diante do Senhor, eu vou defender o meu chamado, a minha unção diante do Senhor. Eu não vou arredar da herança que Deus tem me dado. O inimigo quer destruir aquilo que o Senhor tem te dado. E quando eu olho para o texto bíblico, eu vou aprender aqui algumas atitudes importantes. A primeira atitude que eu vejo Samá tomar é: ele tomou uma posição. Como quem diz aqui, eu vou fincar as minhas estacas aqui. Eu vou fincar aqui os meus fundamentos. E daqui eu não vou sair. Eu não vou arredar o pé daquilo que Deus tem me dado. A Bíblia diz ali no versículo 11, que todo Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação. Sabe o que eu me lembro aqui, irmãos? Quando o povo de Israel estava apostatando da fé, da verdade de Deus, da lei do Senhor, no tempo de Acabe, com a sua consorte Jezabel. Consorte é nome bonito para a esposa, viu, irmãos? Amém? Dá para dar uma glória a Deus, hein? Tem alguém nesse culto aqui comigo? Aleluia. Jezabel introduz os cultos pagãos, cultos a Baal, culto a Astaceira, acho que é isso, Azera, perdão. E assim por diante. E a Bíblia nos fala que ela profana as coisas santas do Senhor. O que Deus faz? Deus levanta um profeta. Doido, irmãos. Vou falar uma coisa, irmão, nós precisamos orar. Sexta-feira eu estou fazendo jejum, irmãos, eu quero convidar você a jejuar comigo. Da meia-noite da quinta-feira até o término do culto da sexta-feira. Tem corajoso aqui para jejuar, irmão? Vamos jejuar, irmãos? Vamos pagar o preço? A gente precisa orar, irmãos. Deus precisa levantar profeta nos nossos dias, que não tenham vergonha de pregoar contra o pecado, com a apostasia, abandono da verdade, da fé. E a Bíblia diz ali em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, que Elias chega para o povo e diz assim: até quando vocês vão ficar andando em dois caminhos? Até quando vocês vão ficar servindo a Deus e a Baal? E a Bíblia diz ali: se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Mas Elias, irmãos, fez o quê? Tomou uma posição. E aí? Nós precisamos tomar uma posição. Irmãos, povo de Deus, e aqui eu faço uma autocrítica a nós não somos fáceis, irmãos. Você imagina comigo todas as experiências que Israel viveu pós-Egito. Primeiro, a manifestação de Deus como uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia, e os guiava. Depois, Deus, de uma forma sobrenatural. Quem é que crê ainda em sobrenatural aqui, irmãos? De uma forma sobrenatural, Deus faz um vento oriental soprar a noite inteira, da margem oriental do Mar Vermelho. E quando os filhos de Israel olham, o mar está aberto em duas faces, e o leito está seco. Oh, glória a Deus! Irmão, isso é sobrenatural.
Depois eles de atravessarem o Mar Vermelho, Deus alimenta eles com o que, irmãos? Maná. Maná no deserto. E eles fazem pão e comem esse pão. Depois Deus manda o que? Codornizes. Eu estava estudando acerca desse milagre poderoso de Deus. Se você olhar, irmãos, no mapa geográfico, a migração das codornizes no norte da África, elas jamais passam pelaquela região do deserto do Sinai. Sabe o que Deus faz? Deus muda a orientação das codornizes, porque elas têm um GPS nelas, como também os patos, os gansos, têm ali o GPS que migram do norte para o sul, do sul para o norte, numa rota fixa. O que Deus faz? Diz para a codorniz: vocês não vão para cá, vocês vão para lá, porque eu preciso alimentar o meu povo no deserto. Deus fazendo o sobrenatural acontecer, meu irmão. Mas pensa comigo, apesar de todos esses milagres poderosos, o povo de Israel já está na terra. Agora eles começam, irmãos, a se esquecer do que o Senhor fez. Como a gente tem memória curta do que Deus faz por nós. Aí Josué, lá no capítulo de número 24, versículo 15, Josué chega para o povo e diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, estou aqui parafraseando Josué, eu quero falar uma coisa muito forte para vocês: vocês podem servir a quem vocês quiserem, porém eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Irmão, estava todo mundo prevaricando da fé. Estava todo mundo, irmãos, abandonando a fé no Senhor. Mas Josué, irmãos, olhando aquela situação, disse: eu não. Ei, irmão, eu vou falar. Pode o irmão que está sentado perto de você aqui na igreja está prevaricando na fé, está abandonando a fé, está apostatando, está fazendo coisas que Deus não se agrada. O problema é dele. Eu e minha casa, eu vou ficar firme, eu vou servir ao Senhor, eu vou adorar o Senhor. Ei, glória a Deus. Eu vou tomar uma posição. Porque a minha fé, irmão, não depende do meu irmão. A minha fé não depende da minha irmã. A minha fé depende do autor e consumador dela, que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem mantém a minha fé viva. É Ele quem me sustenta. É Ele quem me guarda. É Ele quem me ampara. É a sua voz que eu ouço. E a Bíblia diz que todos aqueles que são ovelhas do rebanho de Jesus ouvem a sua voz e conhecem. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que o cristianismo, irmão, a vida com Cristo é uma tomada de decisão. Por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 16, o versículo 24: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, vai precisar de uma tomada de posição. Vai precisar negar-se a si mesmo. Vai precisar tomar uma cruz. Ei, irmão, evangelho continua sendo cruz. Evangelho continua sendo renúncia. Evangelho continua sendo entrega total, absoluta, irrestrita da minha vontade pela vontade dele. Então isso quer dizer cruz. Há uma cruz a ser levada, há uma cruz a ser carregada, e precisa seguir a Jesus. Muitas pessoas estão seguindo, irmãos, pessoas. E toda vez que nós seguimos pessoas, nós caímos. Porque pessoas caem. Pessoas são pecadoras. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Jesus chamando Mateus,
No capítulo 9, versículo 9 de Mateus, diz assim: E Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e disse-lhe: segue-me. E sabe o que aquele homem fez? A Bíblia diz, tem uma tradução que diz assim: imediatamente. Não é depois, não é antes, não é vou pensar, mas é imediatamente o seguiu. Meu Deus do céu. É uma tomada de decisão. Irmãos, no texto bíblico diz que Samar ficou no centro da plantação. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você. O melhor lugar que você pode estar na sua vida é no centro da vontade de Deus. Pode vir o inimigo que for, meus irmãos. Pode vir a luta que for. Pode se levantar, irmão, a potestade infernal que for. Eu tenho certeza que se você ficar no centro, na posição que o Senhor tem te chamado, o Senhor vai te dar vitória. A segunda atitude que eu vejo na vida de Samar é que Samar não desanimou. Ele olhou para aquele exército que estava vindo contra ele. Ao tomar a posição, ele não desanima, ele não desiste da luta. Se você olhar de uma forma humana, você vai ver que a derrota é iminente. Teve um irmão aqui testemunhando na sexta-feira. Eu nunca tinha visto um testemunho assim. Ele disse: pastor, eu vim preparado para contar minha derrota. Quem estava aqui na sexta-feira? Mas eu ia contar a derrota do mesmo jeito. Eu ia contar que não deu, mas que eu ia continuar firme. Que eu ia continuar na posição que Deus tem me chamado. É mais ou menos dessa forma que o nosso irmão contou o seu testemunho. Ele já estava no início da semana preparado para vir aqui na sexta-feira contar que, apesar de tudo, apesar de ele ter sido derrotado, ele estava aqui para glorificar o nome do Senhor. Mas ele permaneceu firme no propósito, ele não desistiu. Sabe o que aconteceu, irmãos? Terça-feira era o dia que ele tinha que cumprir um acordo que ele tinha financeiro. O que aconteceu? Deus moveu o céu e fez o sobrenatural acontecer, e o irmão cumpriu o acordo financeiro. E em vez de vir aqui na sexta-feira testemunhar a derrota, veio e testemunhou a vitória para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmão, vai desistir ou vai ficar firme? Há uma frase bíblica que diz: eu não sou como aqueles que retrocedem. Eu não sou como aqueles que não têm esperança. Jesus Cristo, irmãos, está aqui para nos dar vitória. Às vezes, irmãos, o desânimo vem ou não vem, irmãos? Vem. Às vezes dá vontade de desistir. Se você pegar aqui, irmãos, por exemplo, o texto bíblico de Elias, no capítulo 19, o versículo 4, a perseguição foi tão tamanha contra a vida do profeta Elias pela rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, que a Bíblia diz que ele vai para o deserto. Ele até dá a entender no texto bíblico que ele se despede do seu moço, até então o moço anônimo. Ele diz: fica aqui. E a Bíblia diz que ele adentra o deserto, ele deita debaixo de um pequeno arbusto, e a Bíblia nos dá a entender que ele diz para o Senhor: já basta, Senhor, toma a minha vida. Como é que ele está dizendo? Senhor, tira a minha vida, me mata. Para você ver o tamanho da angústia, do sentimento de derrota que se abateu no coração do homem que orou ao Senhor e fez fogo descer do céu.
Por isso que eu leio na carta de Tiago, no capítulo 5, irmão de Jesus, que ele diz o quê? Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, Elias tinha as mesmas alegrias que nós. Elias tinha as mesmas tristezas que nós. Elias tinha as mesmas fraquezas e limitações que nós. Porém, orando ele, qual é o segredo, irmão? Não é o teu poder, não é a tua sabedoria, não é a tua força, não é a tua inteligência, é a tua oração. Era soberrevias. É quando você abre a boca e ora ao Senhor dizendo: Deus, eu sou realmente um homem fraco, eu sou uma mulher fraca, eu sou uma mulher que tem, Senhor meu Deus, limitações, mas eu sei que Tu és o Deus a qual eu sirvo, que não tem nenhuma limitação, porque operando Tu, Senhor, quem impedirá? Não há nada que Tu não possas fazer. Operando Deus, quem impedirá? Oh, glória a Deus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo o apóstolo Paulo. Vocês sabem o apóstolo Paulo? Maior missionário da história bíblica. Homem usado por Deus. Homem usado por Deus nas revelações. Irmão, junto com alguns estudiosos que são sapientes nas escrituras sagradas, eu acredito piamente que o apóstolo Paulo tinha todos os 9 dons do Espírito Santo. Que Paulo, irmãos, era profeta, sabia tudo de profecia. Escreve o capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Fala com uma sabedoria no capítulo 12 sobre os dons do Espírito Santo, e fala sobre a excelência do amor no capítulo 13. É um homem que vive a essência da graça de Deus revelada através do Espírito Santo. Mas Paulo também passa por momentos de dificuldade. Na sua carta, por exemplo, aqui a Timóteo, no capítulo 4, versículo 10 e 11, da segunda carta, ele diz: porque Demas me desamparou. Na carta a Filemão, se não me trai minha memória, ele diz: todos me abandonaram, mas o Senhor sempre esteve ao meu lado. Ele reclama da igreja, porque Paulo também sofria das mesmas paixões que nós. Você acha que Paulo não teve vontade de desistir? Você acha que Paulo não teve vontade, irmãos, de parar na sua jornada? Mas o mesmo Espírito que vinha e dizia para Paulo na segunda carta, e dizia: Paulo, está doendo? O espinho na carne está apertando? Eu tenho uma palavra para você, Paulo. Quando você estiver fraco, então você está forte. E ele não está falando aqui de pecado não, irmão. Ele está falando de perseverança na fé. Então eu quero te dizer uma coisa, Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmão, está fraco? Começa a orar, irmão, que Deus vai começar a fortalecer você no poder. O Espírito Santo vai começar a consolar você. O Espírito Santo vai começar a dizer para você: ei filha, eu vou carregar com você a tua cruz. O Espírito Santo vai começar a abraçar você, vai começar a dizer: conta comigo, eu estou com você em todos os instantes, em todos os momentos. Eu tenho uma palavra para você, filho. Pode o teu pai e a tua mãe te desampararem, pode a mãe esquecer do filho que amamenta no seu braço, porém todavia eu, Senhor, jamais, jamais, jamais me esquecerei de ti. Então fica firme, irmão. Vale a pena continuar firme. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada,
Eu vejo aqui o apóstolo Paulo escrevendo na carta aos Filipenses capítulo 4, escrevendo dentro de uma prisão romana, num calabouço romano, no subsolo, que uma pessoa, diz os historiadores, que não conseguia sobreviver 1 ano dentro de uma prisão dessa. O apóstolo Paulo passou mais de 2 anos, quase 3 anos, se não me trai minha memória. Por quê? Porque a graça do Senhor o fortalecia. Sabe para quê? Porque lá de dentro da prisão, o Espírito Santo ainda precisava de Paulo, com uma pena na sua mão, dizendo: ei, igreja de Cristo, oh gloriosa, comprada, lavada, redimida no sangue do Cordeiro, fica firme, oh glória a Deus. Eu posso passar por momentos de bonança, posso passar por momentos da adversidade, eu posso ter saúde, ou posso estar enfermo, eu posso estar acompanhado e posso estar sozinho, porque eu posso passar por tudo isso naquele que me fortalece. Oh, glória a Deus. E para lá soberbias. Oh, meu irmão, começa a adorar esse teu Deus. Abre a tua boca e glorifica o Senhor. Busca a fortaleza no Senhor, o renovo no Senhor. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Filipenses capítulo 4, versículo 11, dizendo: não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu não vou desistir, irmão. Você vai desistir, irmão? Terceira atitude que eu vejo aqui, irmãos, na vida de Samar. A Bíblia diz que ele lutou até vencer. E aí, irmão? Você vai lutar ou você vai desistir? Você vai lutar pelo teu filho, pela tua filha, ou você vai desistir? Você vai lutar pelo teu casamento? Irmãos, que coisa triste nos nossos dias é ver crente desistindo do seu casamento, desistindo da sua esposa, desistindo do seu esposo. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero que você chegue em casa, esposo, esposa, leia a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Você vai ver ali a instrução do esposo e a esposa a lutarem pelos seus casamentos. Não é o que a Bíblia nos ensina. Tem gente desistindo da fé, irmãos. Irmãos, por que nós servimos a Cristo? É porque Ele responde a nossa oração, porque Ele faz milagre, porque Ele cura enfermidade, porque Ele resolve o meu problema, ou porque Ele é meu Salvador, Redentor, remidor da minha alma, e me transformou num filho de Deus, e eu vou morar nas moradas que Ele tem preparado, que Ele tem lá reservado, que Ele tem ali construído na casa do Pai, para que aonde Ele está, disse Ele, nós também estejamos. O Evangelho de João capítulo 14, queridos, não é uma filosofia, não é uma expressão apenas metafísica, espiritual, de revelação e presença de Jesus, não, é literal. Ele fez uma promessa. Você acha, pensa comigo uma coisa, você acha que os discípulos de Jesus entendiam de transmutação, transubstanciação, metafísica? Você acha que os discípulos de Jesus entendiam de revelação quântica? Para que Jesus ia falar uma coisa que os discípulos não entendiam? É claro que Jesus está sendo literal em João 14. Eu vou para a casa do meu Pai, e lá eu vou preparar para vocês aposentos.
E assim como eu for, eu vou vir outra vez, e eu vou buscar vocês, para que onde eu estou, vocês também estejam. Aí vem os pregadores do nosso dia com essas besteiradas, dizendo, não, isso aí Jesus quis dizer na habitação espiritual do nosso coração, que Jesus vai habitar apenas em espírito dentro de nós. Querendo desconstruir o arrebatamento da igreja. Vai atrás disso para você ver onde é que você vai parar, meu irmão. Se não dá para dar glória a Deus, diga misericórdia. Eu vou subir com Jesus. Tem mais alguém comigo aqui, irmão? Então prepara-te, irmão, luta, porque está escrito lá em Mateus capítulo 24, no princípio das dores, versículo de número 13, que diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O céu não é brincadeira, irmãos, a salvação é de graça, mas o céu é conquistado à força. Pastor, está na Bíblia, isso está. Quando você olha em João capítulo 13, versículo 1, diz assim, e tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabe o que eu aprendo aqui nesse versículo? Que Jesus não desiste de mim. Jesus está lutando por nós, irmãos. Começou a sua obra redentora, salvadora na cruz do Calvário. Foi levado ao céu em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E a Bíblia diz que quando Estevão, eita Deus de poder, quando Estevão estava tomando pedra na cabeça, estava tomando pedra no seu corpo, estava ali já indo para a glória, morrendo, a Bíblia diz que ele levanta a sua cabeça, e ele vê os céus abertos, e ele vê o Filho de Deus, em pé, aleluias, ao lado do trono. E quando eu vejo João na sua epístola, dizendo, olha, nós temos junto ao Pai, um advogado que intercede por nós, Jesus Cristo o homem, Jesus está lá trabalhando, Jesus está lá intercedendo, Jesus está rogando, é o mediador entre os homens e Deus. Oh, glória a Deus, Jesus não desistiu de você. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz, e todo aquele que prevarica, não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus, mas quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai, como tem ao Filho. E aí, irmão, vai desistir de lutar? Vai desistir? Oh, meu Deus. Quero convidar você a ficar em pé. Aprendemos 3 coisas importantes nessa noite. A primeira, eu preciso tomar uma posição. A segunda coisa que eu aprendi com você aqui nessa noite, quem pode dar glória a Deus? Que eu não posso desanimar. Mesmo que os outros desanimem, irmãos. Mesmo que os outros, irmãos, às vezes até da casa da gente, desanime, desista. Eu não posso desanimar. Você imagina se Jesus tivesse desanimado na cruz, irmão? Ou melhor, se Jesus tivesse desanimado lá no jardim do Getsêmani, o que seria de nós? A terceira coisa que eu aprendo com você aqui nessa noite, meu irmão, é que eu tenho que lutar até o fim. Que palavra poderosa, irmão.